Graças a Deus, estamos em mais um capítulo do livro de Provérbios, nesse estudo que nós chamamos de grão em grão. Nós já estamos no capítulo 19. Se você está chegando agora no meu canal, você já pode se inscrever e já deixar o seu like e comentário. Se você não conferiu nenhum dos outros estudos, na playlist de grão em grão no meu canal, você vai poder conferir desde o capítulo 1 até o capítulo 19, que é esse de hoje, tá certo? Você vai conferindo todos os nossos estudos, tá certo? Então, vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 19 e vamos estudar a palavra de Deus. Muito bem, o capítulo é o 19 e o versículo que eu escolhi é o versículo 3. Acompanhe comigo aí, por favor. O verso 3 diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha, existem vários caminhos, não é verdade? Existem caminhos bons, caminhos ruins, caminhos que são desastrosos. A Bíblia também diz que existem os caminhos dos ímpios. E o que vai determinar se um caminho é bom ou um caminho é ruim? Claro, é a maneira como você vai trilhar esse caminho. São as escolhas que você faz ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Note você que quando a Bíblia se refere ao caminho do homem, ela não se refere a uma estrada, mas se refere às escolhas que este homem, que nós seres humanos fazemos ao longo da nossa vida. Por isso, o verso 3 diz que a insensatez do homem causa destruição na sua vida, ou seja, causa destruição ao longo do seu caminho. Bem, aqui a palavra-chave é a insensatez. O que é um insensato? O insensato é aquele que não aprendeu as instruções e os conselhos que a vida dá. Ou se ele aprendeu esses conselhos e instruções, ele as ignorou. É muito comum você encontrar pessoas que estudaram até em boas escolas, mas não aprenderam nada. A grande diferença não está na quantidade de conhecimento que você vai absorver, mas a grande diferença é como você vai aplicar aquilo que você aprendeu. Olha, conheço muitas pessoas que ouviram vários conselhos, mas decidiu ignorar esses conselhos e decidiu assumir o controle da sua própria vida. Ou seja, o insensato é aquele que toma as rédeas da sua própria vida e não ouve ou despreza qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de instrução. Podemos dizer e resumir essa introdução desta maneira: quem despreza a instrução ou o conselho arruína a sua própria vida. Ao longo do discipulado, eu e minha esposa discipulamos pessoas há mais de 20 anos. E claro, como você também que está nessa jornada de discipulado, aconselhando pessoas, possivelmente você já deve ter centenas de exemplos, de experiências, de pessoas que você aconselhou e as pessoas desprezaram esses conselhos. Eu me lembro de um casal que nós aconselhamos, nós andamos muito tempo com esse casal e eles aprenderam de nós, nós ensinamos para eles a tomarem as melhores escolhas, a andar pelo caminho da sabedoria, que é o caminho da obediência à palavra de Deus, mas as escolhas que eles decidiram fazer ao longo da jornada foram de controlar e de submeter a sua própria vontade. Ou seja, eles desprezaram o conselho bíblico, desprezaram o conselho da palavra de Deus. Bem, o fim é um só, destruição. Esse casal acabou se separando, o marido acabou sendo preso porque ele agredia muito a esposa e nós aconselhávamos ele a não fazer isso, e que essa atitude
é uma atitude errada e criminosa, mas ele decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Ele se separou, acabou experimentando a dolorosa experiência de ser preso, depois foi solto. Os filhos foram prejudicados emocionalmente por conta de toda essa situação. Olha, eu e você recebemos do mesmo alimento. A palavra de Deus, ela alimenta a milhões ou bilhões de pessoas. A grande diferença é se você decide submeter a este conselho, submeter à vontade de Deus ou não submeter a instrução da palavra de Deus. Mas o verso 3, na parte B, diz que o insensato, ele não só arruína sua própria vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Além do camarada ser insensato, ele atribui a culpa de todas as suas escolhas a Deus. Ou seja, toda a culpa dos seus pecados e dos seus fracassos não são porque ele fez escolhas erradas, mas porque Deus a permitiu. O mundo está cheio de acusadores de Deus, enquanto eles deveriam acusar-se a si mesmo pelas suas próprias escolhas. Olha, se você despreza a instrução da palavra de Deus, o conselho bíblico, ou um bom conselho de um amigo, de um orientador, de um mentor, se você despreza esse conselho, não culpe a Deus pelos seus fracassos. Agora, por que esses acusadores de Deus têm tanta raiva de Deus? Você sabe que o ateísmo, boa parte do ateísmo é fruto do sentimento de raiva, de ira contra o Criador. E eu quero aqui abordar 3 pontos em por que homens e mulheres culpam a Deus pelos seus fracassos. Em por que essas pessoas têm tanta raiva, tanto ódio de Deus. Primeiro, porque eles sofrem coisas duras causadas por eles mesmos. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 39, faz uma pergunta muito interessante. Diz assim: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Olha, se a sua vida não está tão boa assim, se você tem experimentado uma vida de fracasso, tem experimentado um gosto amargo pelas escolhas que você tem feito, do que você pode se queixar a não ser pelos seus próprios pecados? A Bíblia diz, há promessas bíblicas para aquele que decide ouvir, dar atenção à sabedoria divina. Um homem que experimenta o adultério, experimenta um gosto amargo da separação, da rejeição dos filhos, por se não dizer também do impacto emocional na vida da esposa, a traída, ou o marido, ou vice-versa, ou os filhos. E por que essas pessoas experimentam isso? Porque decidiram adulterar, decidiram viver uma vida desprezando o conselho da palavra de Deus. Em 1755 houve um terremoto em Lisboa, em Portugal, onde aquele terremoto devastou toda uma cidade, você está vendo a foto aí, e milhares de pessoas morreram. Voltaire, que era um escritor muito reconhecido, ele acusou a Deus por esse terremoto. E Voltaire era deísta. Você sabe que o deísmo prega que o Criador abandonou a sua criação, deixando aos cuidados da lei da natureza. Não culpe a Deus pelos seus fracassos. A razão pela qual nós sofremos é em função do pecado. Romanos, no capítulo 5, no verso 2, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no mundo pela desobediência, pelo orgulho, a avareza, a soberba. E tudo isso tem provocado em nós marcas que nos leva à amargura,
a muitas vezes a depressão, a experimentar o fracasso. Deus não é o culpado disso. Mas vamos para o segundo ponto. Em por que os homens têm tanta raiva de Deus? Bem, eles dizem que as leis são severas demais e por isso eles têm tanta raiva de Deus. Deus estabeleceu uma lei severa demais. Olha, a lei de Deus não é difícil seguir. Você sabe que para que obedeçamos os 10 mandamentos, o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que basta apenas um ingrediente uma atitude, e você consegue obedecer todos os mandamentos de Deus. E essa atitude é o amor. Quando eu amo, eu não assassino o meu irmão. Quando eu amo, eu não levanto falso testemunho contra o meu irmão. Quando eu amo, eu não traio. Quando eu amo, eu não prejudico o próximo. Quando eu amo, eu não empresto dinheiro visando bem, visando lucros exorbitantes. Por quê? Porque eu amo. Por isso o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso que Jesus veio para estabelecer o amor de Deus através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. É o amor. O que falta para esses homens que têm tanta raiva de Deus, o amor de Jesus. O que falta para a nossa humanidade é o amor de Deus. Há uma terceira razão em por que essas pessoas têm tanta raiva de Deus. Eles dizem que se Deus é soberano, por que ele permitiu que o pecado fosse o que é? Bem, eu quero usar aqui, eu quero pedir licença para você e usar aqui um texto apócrifo do livro do Eclesiástico, no capítulo 15, no verso 11, que apresenta uma teologia bem interessante e que vem a calhar e vem tentar responder essa pergunta. O livro do Eclesiástico, capítulo 15, no verso 11, diz assim: não digas, foi por causa do Senhor que caí, pois ele não fará coisas que odeia. Não digas, foi ele quem me fez desviar-me, pois ele não precisa do pecador. O Senhor odeia todas as coisas abomináveis. Bem, esse livro, por mais que ele seja apócrifo, ele traz uma teologia e uma verdade irrefutável. A culpa não é de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas nós escolhemos o pecado. Foi o homem que decidiu pecar. Por isso eu chamo você a uma reflexão nesse capítulo. Olha, quando você for tomar alguma escolha, alguma decisão importante na sua vida, ou até mesmo uma decisão pequena, busque a orientação do Espírito Santo. Busque saber o que Deus quer para você. Busque conhecer o propósito de Deus na sua vida. Assim, você poderá andar nos caminhos do Senhor e poderá dizer o que o salmista disse no Salmo 40. Ele diz que tenho alegria em andar nos teus caminhos. O capítulo 19, ele é muito famoso, ele é muito rico e ele também é o autor, né, de 2 versículos muito conhecidos, que está o versículo 14, por exemplo, ele diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Todo mundo conhece muito bem esse versículo, né? E ele é muito citado. O verso 21 também é muito conhecido, diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mas eu quero encerrar essa pequena meditação no capítulo 19, citando o verso 20, que diz assim: ouça os conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Deus te abençoe e vamos para o capítulo 20, em nome de Jesus. Tchau!